pé. Eu só sou Viu o Cabral? O Cabral? Timando o juiz, né? Tinha muito louco, quando ela falou que ele não Sabendo que olha aí. quando ele entrar, não sei se vai, mas show. Pra pegar a entrada, né? Peitou já, aí, ó. Valeu. Deixa o cabo pronto, se der qualquer merda, pra te mudar. Rodrigo formatou o cartão? O cartão? Já. Não é de fita? O chefe me envergonha assim, né? Eu hora pra perguntar isso. Tira essa parte da barba. Fica melhor. Essa aqui. Ah, virou. Eu sou uma personagem. E aqui embaixo. Só que eu vi O Mark tava gordinho, falei, emagreça, só que mas tá, Mark. Segui a orientação, viu? Bateu um ventinho e saiu voando. Vamos lá. Olha aí, silêncio. Ah, mas fácil. Ah, mas aí você não consegue. Alguém perdeu a caneta. É, não, eu pedi que eu não vi. Aí você não consegue manter por muito tempo. Marcelo? Aliás, tem que passar a ficha corrida do Marcão. Fala, Fala, Bruno. coletiva, Douglas. Hã? Cadê? Vai ficar na frente dele. Esse aqui? Cadê? Não, fica tranquilo que na hora H eu te salvo. Mas foi depois daquela do filme, eu espero qualquer coisa. Entendeu, velho? Depois dá. Não. Marcão, velho. Depois assistiu o filme, me mandou. Tá lá, tá nem ouvindo o que estão falando dele. Quer uma 10? Eu tenho. Dá pra fumar, daí desse dinheiro aqui. Acho que essa aqui foi das coletivas que a gente passou mais aperto, né? Será? Acho que não, hein? Vou mandar o DVD primeiro ali, que foi pior. Foi pior nessa aí, Individual, né? não? Ah, Foi nem individual, cima. não foi? Tem mesmo? Não, mas depois. Mais ou menos. Ah, agora dá pra falar junto. Era com ficha, né? Pegava ficha do dia antes. Não. As primeiras do cara do Cristina Yared também era. A gente nem ia fazer, né? Daí a As primeiras do Carlinhos. Mas as da Lava Jato. Sabia também, do Brabisa. Depois eles até mudaram de endereço e pegaram uma sala maior. Da Lava Jato eu Tem não nada, lembrava gente. dessa sala. Podia tirar essa cadeira aqui. Boa ideia, boa ideia. Melhor ideia. Obrigado. Olha, Vai, né? respeito essa pessoa. Vou querer com The Rocks. Pessoa maravilhosa. Só uma colunista por Só virar no profissional da microfone. Gazeta, tem? Quem? Não sei, não. Quê? É você? É você que é? Eu sou o quê? Estreia da nova colunista de política nacional. Quer dizer que a Dá uma diferença do canal. Estou empolgado para abrir, pá, por 3 matérias, 7 matérias. Ah, por aqui porque tá zoando a sua. salário, né? Tira o copo. Ó, atenção, atenção, Kelly. Assim. Esse papo aqui assim, ó. Marcelão, vou dar um ganho ali no meu também. Olha isso, cara. Não ganha no meu também, Marcelo. Você tá falando Quem é? Pendura na lapela. Descascado não. Pode vá assim? Vou fazer um colar deles usam no pescoço. Né? Que isso, hein? Perdi o foco aqui, O fonezinho não põe lá, né? É isso. Como assim? Uma lapelinha pra não ficar aquele trambolho na frente. Bem, Que vai ser igual jogador de futebol, né? Que ele desmonteiro. É pra viver? Bom, gente, boa tarde a todos mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para fazer o registro de que, logo mais, nesta tarde,
nós faremos a apresentação das vias originais do contrato de locação celebrado entre Dona Marisa e o Sr. Glaucus da Costa Marques e 31 recibos originais, vias originais, além de uma carta que foi encaminhada pelo Sr. Glaucus à Dona Marisa em janeiro deste ano, sem qualquer ressalva de dívida de aluguel. Então, portanto, aquilo que nós prometemos, aquilo que nós dissemos que faríamos, que é a apresentação da via original, tanto do contrato de locação como dos recibos de locação, assim como uma carta do locador à então inquilina, Dona Marisa, será apresentado nesta tarde na 13ª Vara Federal Criminal aqui de Curitiba. Essa entrega será acompanhada de um notário que irá certificar com fé pública a forma como esses documentos estão sendo entregues à Justiça e irá documentar cada documento entregue em uma ata notarial, que poderá ser consultada e irá preservar a forma como esses documentos se encontram e estão sendo submetidos. Esses documentos, especialmente o recibo, tem a declaração aqui do locador de que está dando quitação à Dona Marisa. Aqui, a declaração de quitação, segundo a legislação brasileira, é a prova mais plena de pagamento de uma parcela, de um valor de locação. O próprio Código Civil brasileiro, estabelece aqui nos seus artigos 313 e seguintes, na seção 3 do Código Civil, fala do objeto do pagamento e sua prova. O título do Código Civil é do objeto do pagamento e sua prova. E a quitação está inserida justamente neste capítulo do Código Civil. Ou seja, é a lei que estabelece que a quitação é a prova do pagamento. Então, hoje, com a entrega da via original desses recibos, com declaração expressa de quitação, nós estamos fazendo a prova, segundo a lei brasileira, de que os aluguéis foram pagos. Não há outra forma de interpretar esses recibos e a declaração de quitação que está nele contida, a não ser a interpretação da lei, a interpretação que a lei brasileira confere a esses documentos, dando, portanto, aqui a prova inequívoca de que os aluguéis foram pagos. É importante também, ao lado dessa explicação, recuperar que esta ação penal não trata de locação. Esta ação penal trata de 2 imóveis que, segundo o Ministério Público, teria sido adquirido com valores provenientes de 8 contratos firmados entre a Petrobras e algumas empreiteiras. Então, repetindo, a acusação que está veiculada na ação penal que nós estamos tratando não diz respeito à locação de imóveis, mas sim à compra de 2 imóveis, supostamente com recursos provenientes de contratos firmados entre a Petrobras e empreiteiras. No entanto, até hoje, nenhuma prova foi apresentada de que recursos oriundos desses 8 contratos tenham sido aqui utilizados. É preciso lembrar que nós já fizemos, somente neste processo, já foram realizadas 35 audiências e foram ouvidas 98 pessoas. 98 testemunhas ouvidas em 35 audiências. E nenhuma prova foi feita da base da acusação, daquilo que efetivamente deveria ser objeto de discussão no processo. Então, essa questão da locação foi uma questão inserida no processo na audiência do último dia 13 de setembro, através de perguntas feitas pelo juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público. Foram 12 perguntas do juiz e 9 do Ministério Público sobre aluguel, sobre locação, e nenhuma pergunta sobre Petrobras. A Petrobras não foi citada em qualquer pergunta na audiência, ou ao menos
como o foco ali que deveria ter sido dado por se tratar realmente da base da acusação. Então, substituiu-se naquele momento o foco da ação, que deveria ser os contratos da Petrobras, os 8 contratos da Petrobras que estão citados na denúncia, por uma relação de locação, uma relação privada de locação, uma relação estabelecida entre um contrato firmado entre o senhor Glaucus da Costa Marques e Dona Marisa, em 2011, e os pagamentos decorrentes desse contrato de locação. É preciso lembrar que a primeira versão que foi apresentada na imprensa, possivelmente por provocações em off, era de que esses recibos teriam sido assinados de uma só vez. No entanto, esta versão jamais foi formalizada no processo. É preciso lembrar que no processo, o proprietário do imóvel, o senhor Glaucus da Costa Marques, reconhece que ele comprou o imóvel com recursos próprios e que ele, segundo a versão apresentada, ele teria assinado uma parte dos recibos em 2015, referentes a 2015. Esta é a versão que está no processo. No entanto, mesmo esta versão foi desmentida por meio dos 3 ofícios que foram respondidos pelo Hospital Sírio-Libanês, que colocaram uma pá de cal na versão que foi apresentada. Então, portanto, hoje, o que nós temos no processo é que, além de não haver qualquer demonstração, qualquer indício da utilização de valores da Petrobras destinados ao ex-presidente Lula, nós temos também que a relação de locação que foi colocada de forma artificial nesse processo, hoje está devidamente esclarecida pelos documentos que estão sendo apresentados. Não existe qualquer questionamento de que esses recibos, esses contratos tenham sido assinados pelo senhor Glaucus, ele jamais questionou isso, e nós hoje apresentamos esses documentos com a tranquilidade e a segurança de que eles são autênticos e idôneos. E, como eu já disse, eles provam, segundo a lei brasileira, que a locação foi regular, os pagamentos foram feitos. Então, esse era o registro que eu gostaria de fazer nesta tarde e também me colocar à disposição dos senhores para responder eventuais questionamentos. Aqui para quem quiser. Se vocês puderem, então, dar uma olhada para a gente, doutor, Certo. eu acho que as TVs... Eu acho que não é melhor que eles esconderem essa, depois a gente pode colocar Eu apresentarei para vocês os melhor. recibos e o contrato, mas apenas para que seja possível fazer um registro, aqui nós temos, primeiramente, o contrato de locação, né, o contrato original de locação, é o contrato que foi firmado aqui, segundo consta no documento, no dia 1º de fevereiro de 2011, está aqui o locador, é o senhor Glaucus da Costa Marques, e a locatária é a Dona Marisa. Então, é um contrato firmado em 1º de fevereiro de 2011. E, na sequência, nós vamos apresentar os 31 recibos de locação que foram aqui já citados, são os recibos originais de locação. Pode virar um pouquinho mais para a gente aqui. Isso. São 31 recibos, as vias são originais. E também nós vamos apresentar, por fim, uma carta que foi destinada pelo proprietário do imóvel, a Dona Marisa, inquilina, no dia 3 de janeiro de 2017, quando ele pede aqui a mudança de uma conta para pagamento dos aluguéis. E esta carta não faz nenhuma referência à dívida, a aluguéis em aberto, aluguéis atrasados. Então, o proprietário mandou esta carta no dia
3 de janeiro de 2001. Você segura um pouquinho ela, por favor, É. para a gente fazer a imagem dela. Qual é o dia, doutor? 3 de janeiro de 2001. Não, 2017. 17, desculpa. Aqui, este documento, portanto, deste ano, não faz registro a qualquer espécie de débito de aluguéis, a qualquer dívida proveniente dessa relação de locação. O que só vem a confirmar que a declaração de quitação que está nos recibos, ela reflete a realidade dos fatos e prova, segundo a lei brasileira, insisto, que os aluguéis foram devidamente pagos. Alguma pergunta? Sim. Doutor, vai, por favor. Doutor, como o senhor destacou, tanto o Glaucus Costa Marques quanto o presidente Lula confirmam a veracidade dos recibos. Entretanto, há questionamento, segundo o Ministério Público Federal, que eles não encontraram na quebra de sigilo bancário o comprovante de pagamento. Embora o Glaucus Costa Marques confirma que assinou, diz que não recebeu pela integralidade dos valores. O que está acontecendo nesse documento? Olha, primeiro ponto, o Glaucus não nega que ele é o proprietário do imóvel e que ele comprou com recursos próprios. Aliás, a quebra de sigilo bancário feita no processo com autorização judicial mostra claramente que ele tinha uma aplicação bancária, baixou essa aplicação bancária e emitiu cheques administrativos para comprar esse imóvel. Então, portanto, não se pode questionar, e nem o próprio senhor Glaucus questiona, que ele é o proprietário do imóvel e comprou este imóvel com recursos próprios. Ora, isso seria suficiente por si só para derrubar a acusação, porque a acusação, o Ministério Público sustenta nesta ação que este apartamento foi pago com valores provenientes de 8 contratos da Petrobras. Então, à medida que o senhor Glaucus faz a prova de que ele é o proprietário deste imóvel, nenhuma outra relação envolvendo este imóvel deveria estar em discussão. Agora, se o Ministério Público aceita a versão de que ele é o proprietário agora e usa apenas a questão da locação para introduzir nessa ação uma nova questão, nós já respondemos isso. Nós mostramos o seguinte: primeiro, a mesma quebra de sigilo bancário do senhor Glaucus da Costa Marques mostra que ele tem inúmeros registros de depósito em dinheiro. Então, esse é um primeiro fato. Segundo fato, ele, o próprio contador, que também o atendia, emitiu uma declaração registrando que ele emitia os recibos periodicamente e recebia das próprias mãos do senhor Glaucus esses recibos. Também é importante lembrar que o senhor Glaucus pagava mensalmente o carnê-leão referente ao recebimento desses aluguéis. O carnê-leão é um imposto que existe na legislação brasileira, que é pago por aquele que, dentre outras coisas, recebe valores de aluguéis. Então, mensalmente, ele também recolhia. E tanto o senhor Glaucus como a dona Marisa declaravam esses pagamentos em imposto de renda. Ainda mais uma coisa, em junho de 2006, o senhor Glaucus foi ouvido pela Receita Federal e disse que recebia os aluguéis em dinheiro. Ele foi depois ouvido, em junho de 2016. Depois, em outubro de 2016, o senhor Glaucus foi ouvido pela Polícia Federal e confirmou mais uma vez que recebia o valor dos aluguéis em dinheiro. Então, são duas declarações dadas pelo senhor Glaucus a autoridades, nas quais ele reconhece que recebia os aluguéis. Então, diante de todo esse conjunto, repetindo, primeiro, as suas contas bancárias, mostrando inúmeros depósitos em dinheiro. Segundo, diante da declaração do contador, da forma como ele tinha acesso a esses recibos, que o senhor Glaucus emitia esses recibos, entregava em mãos e, concomitantemente, as datas dos pagamentos dos aluguéis. Terceiro, diante do carnê-leão que está no processo. Quarto, diante das declarações já prestadas pelo senhor Glaucus às autoridades. É impossível se colocar em dúvida esses recibos de aluguel e as declarações de quitação que estão veiculadas nesses recibos. Tanto a autenticidade da assinatura como a realidade do pagamento fica definitivamente demonstrado
por esses fatos que eu acabei aqui de registrar e que já foram levados ao processo. Doutor, a defesa tem como dizer a cronologia da assinatura, eu queria voltar um pouco aos recibos, a cronologia da assinatura dos recibos, eles eram assinados assim que os aluguéis eram pagos, eram assinados de maneira acumulada, por exemplo, 5 meses depois de que os aluguéis foram pagos, o Sr. Glaucus assinava alguns desses recibos. A defesa tem clareza da sequência de assinaturas desses recibos, como eles foram assinados ao longo do contrato de locação? A clareza que existe é a partir de uma reconstrução histórica. Então, o que acontece? Como houve o questionamento em relação a esses recibos na audiência do dia 13 de setembro, e mais do que isso, na audiência de 13 de setembro, o juiz Sérgio Moro faz uma recomendação ao ex-presidente Lula. Consta lá, está registrado em ata. Eu recomendo ao senhor que localize e apresente esses recibos. A partir desta recomendação, nós fomos localizar esses recibos. E os recibos foram localizados e consta, inclusive, a declaração, ou as declarações das pessoas que localizaram os recibos. Então, a partir disso, foi feita uma reconstrução histórica. Eu não sou testemunha da assinatura dos recibos. A partir dos elementos que eu acabei de citar aqui, inclusive a declaração do contador, isso me permite constatar que os aluguéis eram pagos e os recibos eram emitidos contemporaneamente ao vencimento dos aluguéis. Doutor, não sei se vai ser também apresentado alguma coisa, mas tem como sigilos já foram quebrados, por exemplo, como comprovar o real pagamento destes aluguéis, seja saindo da conta da dona Marisa, do ex-presidente Lula? Mais uma vez, eu vou repetir. Primeiro, pela lei brasileira, segundo o que consta nos artigos 313 e seguintes da lei brasileira, a prova do pagamento se faz através do recibo com quitação. Isso é o que diz a lei. Isso é o que vale não só para o ex-presidente Lula, para a dona Marisa, mas para todo e qualquer cidadão brasileiro. É o que consta na lei. Então, se a pessoa tem o recibo com quitação, esta é a prova que a lei exige do pagamento. Mais do que isso, além da declaração de quitação, nós temos inúmeros elementos a corroborar, a confirmar a realização do pagamento. Então, essa somatória, ao nosso ver, deixa claríssima a situação de que os aluguéis foram pagos e tal como foram declarados às autoridades e tal como consta aqui em documentos e até mesmo em declarações passadas do próprio proprietário desse imóvel. Porque, doutor, a gente entende... O Glaucus diz que assinou todos os recibos no hospital. O Simples já forneceu os dados e o contador, que também prestou serviços ao ex-presidente Lula, esteve no hospital algumas vezes. Como é que a defesa explica isso? Primeiro, a declaração que está do senhor Glaucus no processo não diz isso. Eu gostaria de voltar e dizer, o que ele afirma é que ele é o proprietário do imóvel, que ele comprou com recursos próprios e que ele assinou no hospital recibos referentes a 2015. É isso que ele afirmou. No entanto, ele não diz nem se é todo, ele diz recibos referentes a 2015. No entanto, ele apresentou uma narrativa que não se confirmou, porque a narrativa dele dizia que o advogado Roberto Teixeira teria ido lá para dizer que a partir dali seriam pagos os aluguéis. No entanto, essa narrativa não se confirmou, a despeito da insistência do juiz, que, ao nosso ver, inclusive, extrapolou o papel de magistrado e agiu, naquele momento, como um investigador, um acusador, ao reforçar pedidos ao hospital que já haviam sido respondidos. Então, ao nosso ver, é impossível você superar essa somatória de elementos, aquilo que diz a lei, aquilo que está registrado na quebra de sigilo, na declaração, no carnê-leão e nas próprias declarações do Sr. Glaucus, por uma versão tardia, construída numa audiência que foi realizada no mês de setembro de 2017. Essas declarações não têm o condão de superar essa gama de elementos, até porque a própria versão dele já foi superada diante dos ofícios do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, desculpe insistir na pergunta, mas o senhor não respondeu. A questão do contador, que também prestou serviço ao ex-presidente Lula, ir ao hospital, como é que a defesa explica isso?
Uma coincidência? A defesa já esclareceu, inclusive com declarações do contador, dizendo que ele era contador do Sr. Glaucus. Então, ele não foi ao hospital representando o ex-presidente Lula. Ele foi ao hospital, segundo está na declaração dele, como contador do Sr. Glaucus. Mas em depoimento, Roberto Teixeira disse ao juiz Sérgio Moro que um contador de nome João prestava serviços a ele e fez alguns serviços na imposto de renda do ex-presidente Lula. Então são coisas totalmente diferentes. Você me perguntou se o contador foi como representante. Eu disse que não. Outra coisa é, o contador prestava serviço ao Sr. Glaucus, isso está lá na declaração dele, e também prestava serviços em relação ao imposto de renda do ex-presidente Lula. É isso que também foi esclarecido. Então não há confusão. O que existe é uma pessoa que prestou serviços ao Sr. Glaucus e que foi ao encontro dele, segundo está na declaração do contador, como contador do Sr. Glaucus. Doutor, reforçando um pouquinho, voltando no assunto, a gente entende que para a defesa tudo isso é até mais do que suficiente para comprovar os pagamentos, enfim. Mas reforçando um pouco a pergunta do Douglas, o comprovante bancário, por mais que não seja necessário aos olhos do Código, da defesa, existe esse comprovante de transação bancária? No sistema consta o dinheiro saindo de uma conta e entrando em outra? Como eu já disse, quer dizer, pagamentos, segundo a lei brasileira, a legislação brasileira, você pode realizar de diversas formas. Pagamento de aluguel não é apenas através de transação bancária. Você tem a liberdade, como qualquer outro particular tem, de fazer pagamentos de diversas formas. O que existe aqui é que, segundo a lei brasileira, repito, aplicável a todo e qualquer cidadão, a prova do pagamento está feita por uma declaração de quitação. Isso vale para todos. E isso está corroborado por outros elementos que eu acabei de mencionar. São elementos consistentes, que vão desde a quebra do sigilo bancário do Sr. Glaucus, até declarações por ele prestadas a autoridades, ao recolhimento de carnê-leão e a declarações que ele fez à própria Receita Federal. Então, são elementos consistentes que só reforçam a declaração de quitação que está nos recibos e que está com a assinatura do Sr. Glaucus. Quem fez esses recibos foi o Sr. Glaucus. Quem assinou esses recibos foi o Sr. Glaucus. Então, a responsabilidade é daquele que emite o recibo. Se ele emitiu esse recibo, evidentemente, somado a todas essas circunstâncias adicionais, é porque esses valores foram pagos. Eu gostaria de insistir num ponto. Esta dúvida que é colocada o tempo todo em relação aos recibos deveria ser em relação aos contratos da Petrobras. Onde está um único elemento que possa confirmar que recursos provenientes a 8 contratos da Petrobras foram utilizados para a compra deste imóvel? Não existe, não há nada. Isto, aliás, já foi reconhecido na ação penal do chamado triplex. Quando nós, a defesa, questionamos a sentença através de embargos de declaração, o juiz, no dia 18 de julho de 2017, 18 de julho deste ano, o próprio juiz emitiu uma declaração, uma decisão, dizendo que não havia identificado valores de contratos da Petrobras dirigidos ao ex-presidente Lula. Isto é uma decisão do próprio juiz Sérgio Moro. Então, se lá naquele caso ele reconheceu, ao final do processo, aquilo que a defesa sempre afirmou, desde o início da ação, aqui também esse questionamento tem que ser feito agora. Porque não adianta depois de passar todo o processo, vir uma sentença, e aí o juiz dizer, não reconheci, não identifiquei nenhum valor da Petrobras. Porque a base da acusação, a base do processo, tem que ser a questão da Petrobras. Não se pode desviar desse assunto. E hoje, não existe resposta para esta pergunta. Onde está o rastreamento de que qualquer valor proveniente dos 8 contratos identificados na denúncia foram usados para comprar este apartamento? Não existe. O que existe, sim, e que está no processo, a quebra do sigilo bancário do Sr. Glaucus, mostrando que ele baixou recursos da sua aplicação financeira e emitiu cheques administrativos para comprar esse apartamento. Então, esta é a prova que está no processo, e não de recursos da Petrobras. E se é isto, se é esta realidade que está lá, a discussão deveria parar por aí. Porque se o Sr. Glaucus ainda insiste
em receber qualquer valor de locação, ele tem que ir em São Bernardo do Campo e ajuizar lá uma ação na Vara Civil de São Bernardo do Campo. Não é na estação penal que os aluguéis têm que ser discutidos. Aliás, essa é uma outra questão. Se o senhor Glaucus agora diz que não recebeu, por que ele não moveu uma ação pedindo o pagamento desses valores? Essa ação não existe. Então, é mais um elemento a mostrar que esta é uma criação, uma ficção, que foi inserida neste processo ao final da instrução, porque o interrogatório deveria ser o último ato do processo, porque não se tem aqui a prova da base da acusação, porque ela não existe. É uma acusação que não condiz com a realidade, tal como a defesa sempre afirmou. Cristiano, duas dúvidas. Uma, o senhor já falou por duas vezes que, na visão da defesa, a base do questionamento tem que ser em relação aos contratos da Petrobras. Mas, de alguma maneira, a cobertura ficou sempre em torno do imóvel, que seria o instituto, e o apartamento era secundário, né? Ele acabou surgindo mais depois do depoimento. Então, nesse contexto, por exemplo, por que vocês só apresentaram depois do questionamento do juiz Sérgio Moro? E, para vocês, por que Glaucus Costa Marques deu uma visão contraditória a respeito dos recebimentos dos valores? Bom, a questão do tema ter aparecido na audiência de 13 de setembro é uma questão que não deve ser feita à defesa, mas sim feita ao juiz e ao Ministério Público, que utilizaram aquele ato, que é o ato em que você pode questionar o réu a respeito da acusação, e nenhuma pergunta foi feita sobre Petrobras, ou, como eu disse, com um foco dirigido a esses contratos da Petrobras. Mas sim, o foco ficou todo no apartamento e na locação. Então, com aquela recomendação ainda para que fossem apresentados os recibos. Então, esse questionamento é um questionamento que a defesa também faz. Por que é que, naquele momento, ao invés de se tratar da base da acusação, o foco foi desviado para recibos de locação e para uma relação privada de locação que havia entre o senhor Glaucus e Dona Marisa? Então, eu realmente acho que essa pergunta deveria ser dirigida ao juiz e aos procuradores. Com relação à segunda pergunta... Por que Glaucus Costa Marques teria dado uma versão contraditória ou errônea do que de fato teria acontecido? Olha, ele apresentou essa versão. Mais uma vez, a versão dele também desmonta a acusação, porque a versão dele é de que ele é o proprietário do imóvel. Então, esta afirmação, ela também colide com a acusação do Ministério Público e deveria reforçar aquilo que nós sempre dissemos, que não há aqui hipótese de haver qualquer recurso da Petrobras dirigido ou destinado ao ex-presidente Lula. Agora, se ele já havia prestado diversas declarações às autoridades e depois reformulou a sua versão, isso também tem que ser questionado ao senhor Glaucus. O que está, na verdade, motivando esta alteração na sua versão, que também já foi superada, como eu já disse, em virtude das próprias respostas apresentadas pelo Hospital Sírio-Libanês, a despeito da insistência, ao nosso ver, indevida por parte do próprio juiz da causa. Doutor, há quanto tempo que a defesa teve acesso à carta de quitação assinada pelo Sr. Glaucus, que o senhor apresentou hoje? Isso está nas declarações. Nós apresentamos no processo as declarações das pessoas que foram procurar e que localizaram os recibos, os contratos, etc. Então, isso está devidamente identificado nas declarações. Então, logo esses recibos foram encontrados, a defesa teve acesso e, na sequência, levou isso ao processo, respeitando, inclusive, o prazo que o próprio juiz havia dado para que as partes apresentassem documentos complementares. Mas a carta de quitação também foi ao mesmo tempo? Na verdade, o recibo, ele, no corpo do recibo, ele faz aqui, o registro de que está dando plena, total e irrevogável quitação. Então, no bojo do próprio recibo, no corpo do recibo, existe essa declaração. Então, além do proprietário dizer que recebeu os valores, ele declara aqui que está dando plena, total e irrevogável quitação.
E isso, nos termos da lei... Com relação à carta que dá quitação ao período maior. Não tem. O que eu disse foi o seguinte, que além da declaração em cada recibo de que o proprietário está dando quitação, eu disse que no mês de janeiro deste ano, no dia 3 de janeiro, esse documento que eu me referi. o proprietário pediu aqui uma alteração para que o pagamento fosse dirigido a uma determinada conta bancária. Uhum. E neste documento não existe nenhuma ressalva de débito de aluguéis. Então, mas esse documento para a gente pelo menos é novo. Esse documento chegou às mãos da defesa quando? Na verdade não é novo, nós havíamos apresentado também no processo. Aqui nós vamos apresentar o original, né, o original desta carta. Então, qual é a importância deste documento? A importância desse documento é que ele, sendo de 2017, ele não contém qualquer ressalva de que haveria valores em aberto, de que algum aluguel não teria sido pago. Ora, o proprietário do imóvel que manda uma carta para o seu inquilino pedindo a mudança da conta bancária ou depósito, evidentemente, ele, se tivesse algum débito, ele teria registrado aqui. É o normal, é o que se espera. É aquilo que em direito chama-se presunção hominis. É aquilo que normalmente o homem médio faria. Se ele vai mandar uma carta para o seu inquilino, ele já diria, olha, aqui você tem um débito de locação. E isso não existe. Então, ao ver da defesa, este documento vem a confirmar tudo aquilo que nós dissemos. Os valores foram pagos e ele aqui não faz nenhuma ressalva. É isso que nós colocamos e por esta razão também estamos apresentando a via original deste documento. Doutor, você não pede para que os aluguéis passem a ser pagos para uma determinada conta bancária que até então não era usada? Essa conta foi alvo de quebra de sigilo também? O que mostra a quebra de sigilo dessa conta? Olha, ele pede expressamente nesse documento que o negócio seja feito nessa conta, correto? Para mim, na verdade, não está em discussão 2017. Nós estamos falando de um documento de 2017. O que se questiona? O que se questionou ali no processo é 2011 e 2015. Então, a resposta a esse questionamento nós demos. Agora, se nós formos avaliar e agora querer aqui analisar se 2017 foi pago 2018, realmente não é a sede própria. Aí teria que se discutir isso numa relação de locação, que é uma relação privada, e não numa ação penal que trata de contratos da Petrobras. Doutor, vocês estão apresentando hoje 31 recibos, mas antes anexaram 26. Esses 5 recibos vieram da onde? Na verdade, da mesma origem, quer dizer, houve uma procura, foram localizados no primeiro momento 26 recibos e depois foram localizados outros 5 recibos, que nós, por lealdade, apresentamos, noticiamos isso anteriormente e hoje apresentamos as vias originais dos 31 recibos que foram localizados. Por que anteriormente vocês escolheram apresentar as cópias não as originais? Na verdade, o processo é eletrônico. Então, o processo eletrônico, você faz o protocolo da via escaneada. Então, vocês poderiam ter marcado uma audiência para apresentar tudo isso? Não, nós pedimos audiência. Aliás, a defesa gostaria realmente de ter feito a entrega desses documentos em audiência e com a presença de um perito. E isso nós pedimos expressamente, só que isso foi negado. Então, hoje, nós estamos fazendo a entrega na Secretaria do Juízo, justamente seguindo aquilo que o próprio juiz estabeleceu, porque não houve da parte dele interesse de marcar uma audiência para receber as vias originais desses recibos. A última pergunta sobre essa questão do notário. Não é usual no processo criminal usar esse tipo de expediente. Por que fizeram questão de fazer isso agora? Qual seria o critério para você fazer a afirmação de que o que é usual, o que não é usual? O processo em geral, pelo menos quando você vai apresentar alguma prova, é no EPROC direto e não tem um notário. Nós apresentamos no EPROC. Eu repito, nós fizemos o protocolo de todo esse material, de todos esses documentos, através do EPROC. Depois do questionamento, é que nós estamos aqui apresentando a via original desses recibos. Então, a defesa seguiu exatamente o que está previsto na legislação em termos de processo eletrônico. Agora, como houve o questionamento, e hoje nós estamos apresentando as vias originais, e não houve, por parte do juiz, o deferimento da realização de uma audiência para receber esses recibos com a presença do perito,
Então, a defesa entende que a presença do notário dando fé pública de que os documentos estão sendo apresentados e da forma como estão sendo apresentados é uma segurança para a defesa, é uma segurança para a parte do processo e é uma forma de dar transparência ao ato, pois esses recibos ficarão registrados com fé pública num cartório aqui de Curitiba. Doutor, Tem algum erro, alguma mudança na data? Isso já foi esclarecido. Não tem nenhuma... Agora, a defesa desconfia de que possa haver alguma alteração dentro da justiça? Olha, como eu já disse, eu acabei de esclarecer quais foram os objetivos da defesa. Então, eu acho que isso já está esclarecido, não precisamos voltar a esse tema. Doutor, a defesa teria alguma dificuldade para, uma maneira de reforçar a prova, de ir atrás de documentos, de transações bancárias que mostrassem que dinheiro saiu de contas ligadas ao ex-presidente ou a ex-primeira-dona Dona Marisa e entrou em contas de Glaucus ou de pessoas próximas a ele? Há esses documentos? A defesa tem interesse nisso? A parte econômica e contábil que mostra e reforça, ao nosso ver, a questão dos pagamentos já está no processo. Então, a defesa não precisa fazer mais nada a não ser acreditar que a lei brasileira será seguida, respeitando o valor probatório da declaração de quitação, somado a todos esses outros elementos que nós já apresentamos. A defesa já fez um papel que vai além daquilo que seria o necessário. Aqui, no processo penal brasileiro, quem tem que fazer a prova é a acusação. A defesa não faz prova da inocência ou não deveria ser obrigada a fazer. Neste caso, mais uma vez, é a defesa que mostra, mais uma vez, que as acusações, que as insinuações do Ministério Público não têm qualquer procedência. E o faz com a força da lei. Quando o juiz Sérgio Moro recomendou que fossem apresentados os recibos, é porque ele sabe que a lei brasileira dá valor aos recibos, dá valor de prova de pagamento. O juiz Sérgio Moro citou expressamente a palavra recibo. Então, é porque ele sabe que, perante a lei brasileira, a declaração de quitação é a prova mais plena de pagamento. E isso, então, nós fizemos. Nós levamos ao processo, estamos aqui hoje depositando as vias originais, com a expectativa de que a lei brasileira seja seguida e se dê a esses documentos o valor probatório que eles merecem, reforço, segundo a lei brasileira, segundo aquilo que vale para todo e qualquer cidadão. O senhor vê relevância do erro de digitação, esses foram no calendário? Isso já foi esclarecido. Nenhuma. Nenhuma. Gente, olha, encerrado aqui, se vocês quiserem fazer alguma imagem... Doutor, o senhor vai já para a justiça? A gente pode pegar a imagem do senhor entrando no prédio? Pode, para dar tempo que nós chegamos antes, só para... Sair na frente. Pode. Não, matéria nenhuma. Como vocês querem fazer? Acho que a gente quer pegar 5 minutos de imagem aqui e depois a gente vai. Mas não tem...